Olá, começa agora o Videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Muito se fala em inovar, mas fazer isso sozinho é praticamente impossível. Você já ouviu falar em cocriação? É um conceito que está reinventando a gestão de muitas empresas. Para falar sobre este assunto, recebemos Marcelo Pimenta, jornalista, profissional de marketing, professor da ESPM e consultor do Sebrae para planejamento estratégico e marketing digital. Marcelo, o que é cocriação? Cocriação é um método em que você sabe que muitas pessoas podem estar contribuindo para fazer uma solução melhor do que apenas uma pessoa concebendo essa solução. Então, é um processo em que você cria condições para que as pessoas possam estar cocriando, ou seja, fazendo junto uma solução que pode servir para resolver diferentes tipos de problemas. Como surgiu esse termo, esse conceito? A cocriação, de uma certa maneira, ela acompanha o próprio desenvolvimento da sociedade, né? Mas foi em 2004 que o professor Prahalad, num livro chamado O Futuro da Competição, escreveu pela primeira vez de que as empresas poderiam adotar essa estratégia para desenvolvimento de produto, para conseguir fazer inovação, para desenvolver novos métodos de marketing. E a partir daí a cocriação então passou a ser considerada como uma ferramenta da estratégia empresarial para conseguir que as empresas possam estar inovando, né, nesse cenário de tanta competição que acontece hoje, e as empresas precisam estar sempre buscando diferenciais, e muitas vezes esses diferenciais são criados a partir da cocriação. Na prática, não é uma equipe que está localizada na mesma empresa trabalhando, envolve muito mais. Como que é, na prática, isso? A cocriação ela pode acontecer em diversos níveis. Ela pode acontecer dentro da empresa só, né? Você, por exemplo, ter um pessoal da área de vendas que quer fazer um novo método e traz todo mundo da área industrial, da área administrativa, né, de outras áreas para co-criarem uma nova estratégia de venda. Isso também é cocriação, apesar de ser interno. Mas o que tem demonstrado melhores resultados é quando você cocria com todo o seu ecossistema, com seus fornecedores, com seus clientes, com seus parceiros. Você cria condições para que todos possam estar participando desse processo de invenção de novos métodos, produtos, ou seja lá o que for. Você amplia muito mais as suas possibilidades, mas tem que ter um modelo para que isso funcione. O que é o método Canvas? O método Canvas, ele utiliza também a cocriação, né? Mas a cocriação pode ser feita sem o método Canvas também, né? Quer dizer, a cocriação é quando você cria canais de comunicação e de participação de uma possibilidade de muitas pessoas estarem contribuindo para aquela solução, né? O método Canvas, ele é uma ferramenta que permite desenhar, permite planejar, visualizar modelos de negócios, né? Então, você consegue, através de 9 blocos, esses blocos estão integrados e você consegue estar desenvolvendo qual é a sua proposta de valor, qual é o seu segmento de clientes, como você gera receitas, quais são as despesas, como você consegue tanto a satisfação do cliente como a eficiência do cliente, tudo isso nos 9 blocos do método Canvas são explicitados. Ele é uma ferramenta, o Canvas, de cocriação, porque ele é uma ferramenta visual. Então, você pode estar utilizando blocos de notas, como post-its, colocando na parede e pedindo a opinião de muitas outras pessoas. Então, ele é um método que incentiva a cocriação, né? Mas ele principalmente quando acontece a cocriação in loco, né? Ou seja, você está no mesmo espaço físico, né, e você está compartilhando ideias, e o método Canvas ele é um facilitador da visualização desse modelo de negócio, e com isso a cocriação é, digamos, um comportamento recomendado para quando você está criando o Canvas. O Canvas não é um método para ser feito sozinho, ele é um método que ele funciona melhor quando feito em cocriação, né? Mas você pode ter cocriação de diversas maneiras, né? Você pode ter se você pensar que um desfile de carnaval, ele de certa maneira é uma cocriação. Quando você tem uma ala desfilando, né, cada um faz a sua parte e eles estão, né, o conjunto que vai estar trabalhando dessa maneira. Você pode pensar que um time de futebol, quando trabalha de uma forma integrada, né, quando joga de uma maneira
que todo mundo sabe o seu papel e um pode estar contribuindo com o outro, ele também pode estar fazendo cocriação, né? Então, a cocriação, hoje, ela ganha nova dimensão com o poder da internet, porque permite que as pessoas não precisem estar apenas no mesmo local, né, mas as pessoas possam estar cocriando a qualquer hora do dia ou da noite, no momento que ela quiser, seja por e-mail, pelo celular, pelo próprio computador, né? Quer dizer, hoje existem várias formas de cocriação que são potencializadas pela tecnologia da internet. E falando de negócios, dá certo? Sim, a cocriação pode dar certo, né? Digamos, como ferramenta estratégica empresarial, você não existe fórmulas assim mágicas de sucesso, né? Você pode ter fracasso com cocriação e sem cocriação, né? Mas a cocriação, ela sem dúvida, ela é uma estratégia que tem a ver com o momento que a gente vive hoje, né? Quando as pessoas todas elas estão ganhando esse poder de opinar, o poder de estar contribuindo, né? As pessoas estão passando de ser um processo de comunicação que era apenas unilateral, né? Em que as pessoas apenas enviavam uma informação e o outro consumia essa informação. Hoje existe um processo que é multilateral, né? Você envia uma informação, mas a pessoa comenta, ela compartilha, ela curte, ela não curte, né? Ela diz que aquilo não é verdade, né? Então ela protesta, né? Então esse processo é que é bastante rico e que vem incentivando que várias empresas de diversos segmentos possam estar lançando mão da cocriação para buscar diferenciais. Acaba democratizando um pouco mais a forma das ideias serem construídas, né? Com certeza, né? Há algumas recomendações para você fazer cocriação para que dê certo, né? Então, essa questão da democracia é uma delas, quer dizer, todo mundo deve ter, entre aspas, o mesmo peso num processo de cocriação, né? Não existe... Não fica aquela hierarquia, exatamente, né? eu ia falar exatamente essa palavra, não existe hierarquia em cocriação, não adianta o chefe, a opinião do chefe não vale mais que a opinião do empregado no momento da cocriação. A outra questão é a da transparência, né? A transparência ela é muito importante no processo de cocriação, para que todo mundo fique sabendo quais são as regras, né? Se isso vai dar dinheiro para a empresa posteriormente ou não, né? Se isso pode dar prejuízo para a empresa ou não. Aquela ideia que eu dei pode ser... Depois eu posso ser condenado, digamos assim, por ela, se ela der errado. Quer dizer, são questões que precisam ser trabalhadas, né? Precisa ser definido os limites da autonomia desse processo de cocriação, né? Porque às vezes você vai abrir um determinado processo, né? Você não pode colocar em risco, por exemplo, a segurança, né? Digamos, uma companhia aérea. Você não pode fazer um processo de cocriação que as pessoas decidam, nós vamos acabar com a manutenção dos aviões para reduzir custo. Não. Tem que ter critérios claros. Tem que ter critérios, porque isso não pode acontecer, né? Então, quer dizer, você tem que saber qual é a alçada, qual é a dimensão da cocriação, se aquilo vai ter um poder de fato, ou se aquilo vai ser um fórum de consulta, né? E de geração de ideias que depois vão ser filtradas ou não. Porque você pega, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube é um canal hoje de televisão bastante conhecido, né? Nós, provavelmente, algumas pessoas vão estar vendo através do YouTube. A gente está em cocriação. Por quê? Porque você está fazendo o programa, né? Tem outras pessoas fazendo outros programas, está todo mundo cocriando uma programação que é coletiva, né? Então, aqui, a gente, no YouTube, por exemplo, a gente tem o poder de colocar no ar, de tirar do ar, né? Então, há um limite de autonomia bastante grande por conta desse ambiente de cocriação que é típico desse meio, né? A Wikipedia, por exemplo, é um outro momento em que todo mundo pode ir lá escrever. Mas você pega, por exemplo, a Natura. A Natura hoje tem um site de cocriação que ajuda a ser vendedoras, os clientes, os fornecedores. Ela é uma plataforma de cocriação controlada. Por quê? Porque as pessoas estão dando ideias, estão sugerindo coisas, mas, no última análise, quem vai decidir se vai mudar a embalagem do sabonete ou não é a Natura, né? Não são aquelas pessoas. As pessoas estão participando do processo. Tu entende a diferença? Então, são níveis diferentes de cocriação, né? Ou algumas você abre um espaço para geração de ideias, né? Para que novas sugestões surjam, e outras você pode estar fazendo, de fato, a cocriação na prática, e o resultado daquilo já vai ser o resultado real do que vai estar acontecendo. Nos aplicativos a gente consegue ver muito, né, essa ideia da cocriação. Por
por exemplo, de localização, né? O Waze tem sido um sucesso, acho que ele também é um exemplo. O Waze é um bom exemplo de cocriação, né, em que você bota nas rotas de trânsito se tem pardal ou não, se tem fiscalização ou não, né, se tem acidentes ou não. Então as pessoas cocriam uma informação em tempo real. Né, você pega, tem vários aplicativos, o Foursquare, por exemplo, que também é de geolocalização, em que você vai no restaurante, você diz se gostou ou não do prato, se gostou ou não do atendimento. Ela é uma forma também de cocriação. Né? Então, hoje existem na internet, por exemplo, uma empresa que é sediada no Rio de Janeiro, que vende para todo o Brasil, chamado Camiseteria. Né? Eles acabaram fazendo um processo de cocriação em que todos os artistas que quiserem sugerir estampas para as revistas podem estar sugerindo essas estampas. Né? Então, esse processo de cocriação é totalmente aberto. Depois, as estampas selecionadas por uma equipe, elas vão para um funil, quer dizer, um processo de seleção, e só aquelas mais votadas é que vão ser realmente produzidas e que vão ser vendidas. Você nota que aí existem duas questões de cocriação. Uma, no aumento das ofertas das estampas, né? Você abre para que todo mundo possa estar contribuindo. E segundo, a empresa, ela criou um método de tentar descobrir aquelas que vão vender mais. Né? Porque ela não está fazendo... Pré-seleção. É uma pré-seleção. Né? Tu vê que são dois usos da mesma ferramenta de cocriação dentro do mesmo processo. Né? Então, são as pessoas que sugerem as estampas e depois são as pessoas que escolhem quais são as estampas que vão ser produzidas. Então, esse processo de cocriação, ele é uma tendência. Né? Por quê? Porque a gente nota que hoje as estruturas tradicionais de pesquisa e desenvolvimento das empresas, elas acabam custando muito caro, elas muitas vezes estão longe da realidade, né? Então as pessoas, né, o cientista normalmente, o pesquisador, às vezes entra dentro de um determinado problema e ele fica dentro do problema sem conseguir ter uma visão externa, de ver outras alternativas para solucionar aquele mesmo problema. Então isso é muito comum. Para quê? Para ter várias visões. Né? Esse processo de cocriação, ele é destaque num livro também importante para entender hoje o novo cenário de negócio, chamado Economics. Né? Quando esse livro Economics surgiu, ele é contado a história da Goldcorp, que é uma mineradora canadense, que tinha dificuldade de entender no subsolo onde que estava a maior quantidade de ouro a serem pesquisados, perfurados para encontrar o ouro, em que local. O terreno era grande e a pessoa tinha que descobrir aonde estava o ouro especificamente, e ele não tinha certeza de onde fazer isso. Né? E vários geólogos já tinham visto as informações e não conseguiam precisar, né, com 100% de chance de dizer, olha, perfura aqui que aqui vai ter o melhor resultado. Ele fez um trabalho de cocriação, abriu todos os dados geológicos, né, e ele conseguiu visões de astronautas, de matemáticos, de biólogos, que conseguiam, através de outras informações e de outros dados, como quantidade de água no solo, tipo de solo que estava lá, né, o pH das coisas, eles, com outras informações que as pessoas que estavam trabalhando na geologia especificamente não estavam vendo, né, e quem ganhou foi uma equipe da Rússia, né, que conseguiu fazer uma visão 3D do embaixo do solo. Ele conseguiu, então, que o dono da mina andasse, entre aspas, por baixo do solo, visualizando aqueles locais que tinham a maior quantidade de ouro, né, para ser explorado, e com isso a empresa hoje tem uma valorização de mercado excepcional. Então você nota que a cocriação ela pode ser feita em diferentes escalas, às vezes você faz dentro da empresa, você faz com os seus clientes no seu bairro, na sua cidade, às vezes você faz para o mundo todo, como é o caso da Goldcorp. E a empresa tem que estar preparada para isso. Com certeza. Né? A cocriação pressupõe, né, uma humildade por parte do empresário de entender que ele não tem todas as respostas. É por isso que ele está mandando para a multidão, né, para que todo mundo possa estar cocriando com ele uma resposta. Então ele precisa estar preparado para isso, porque não adianta ele também fazer um processo desses, né, que é um processo
que não é simples, né? Quer dizer, você precisa estar preparado para isso, né? Precisa ter uma estrutura, um planejamento para que o tiro não saia pela culatra, né? Então, você tem que estar preparado que, às vezes, a resposta que vem não é a resposta aquela que você estava esperando. Né? Às vezes, você queria ir para um lado e as pessoas vão para o outro, né? Eu sempre digo que as empresas, muitas vezes, elas não dão certo porque o empresário, ele quer fazer que a sua vontade prevaleça. Não, uma empresa para dar certo é quando quem prevalece é a vontade do cliente. Então, o processo de cocriação, às vezes, mostra, olha, tu está fazendo dessa cor, tem que fazer do outro para vender. E o empresário diz, não, mas essa cor eu gosto muito, que a minha esposa gosta, meus filhos gostam, não quero mudar. Então, quer dizer, é a decisão do empresário, muitas vezes, que, cabeça dura, fica insistindo naquelas suas crenças, quando, na verdade, os clientes estão apontando que a direção seria outra. Então, tem que estar preparado, porque um processo de cocriação é um processo de abertura, é um processo de estar aberto àquilo que é o desconhecido, aquilo que você não sabe ainda o que vai vir. É por isso que você está fazendo a cocriação. Então, você tem que estar realmente disposto, né, a fazer coisas que você não estava imaginando e que vão surgir desse processo de cocriação. Não adianta fazer uma cocriação de fachada. Né? Você tem que entrar num novo paradigma de negócios, numa nova visão em que você reconhece que muitas pessoas pensam melhor do que uma só. E para isso existem cursos e empresas especializadas. A Laboratorium é um exemplo. Vocês prestam consultoria para empresas que querem inovar e abrir para a cocriação? Sim, a gente hoje no Laboratorium, cada empresa também tem seu nicho de mercado. Né? A gente desenvolve produtos que são para instituições como o Sebrae, como a Fiesp e outras instituições que querem estar fazendo cocriação com seus associados. Isso a gente faz cartilhas, faz cursos, faz uma série de capacitações para que essas pessoas tenham melhor condição de ter sucesso, assim como no laboratório a gente atende grandes empresas que querem fazer processos de inovação aberta, né, ou processos de cocriação para desenvolvimento de novos produtos e processos. Além disso, tem a atividade que eu desenvolvo na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que a gente tem cursos lá que a gente ensina na prática a como fazer cocriação. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Obrigado a você. Você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.